Ah. Não sei. Não, eu ia ligar outro microfone para gravar o Reaper, só que eu acho que ele não vai fazer essa diferenciação. Entendi. Não, tá bom, cara, vai dar certo. Pelo menos aqui parece que teu áudio tá bom. A gente, Tá. qualquer coisa a gente vai ter que gravar de novo. É isso. Mas acontece. Vai dar Enfim. certo. Mas aí que eu tava falando, eu acho que você pode Ah, começar falando, sei lá, sobre esse novo tempo no Duplo Escuta. Aham. Você pode talvez até introduzir a ideia do mono e do estéreo. Sim, eu gravei um story sobre isso, inclusive. Ah, moleque. E É. aí a gente toca o barco. Se você quiser que eu me apresente pro Não, seu tu tem primeiro que se apresentar, episódio, né? Apesar de você ser uma pessoa super conhecida aí no meio digital, na minha rua, é... né? Todo mundo da minha rua me mas conhece. pode ser que alguém desavisado não te É, conheça. cara, eu fico triste com uma coisa dessa, é admissível. Mas Pô, acontece. mas beleza. Tipo assim, 9 a cada 10 pessoas não fazem ideia de quem eu sou. Mas aí eu me apresento falando o quê? Tipo, nome e formação ou só nome? É, não, fala, dá teu currículo, pô. Tá. Teu currículo. É... Sei, né? Se tu achar interessante também, você fala o que você quiser da sua vida. Como você quer que as pessoas te Sai? conheçam. O que Tá. você quer que elas saibam sobre você, entendeu? Beleza. Aí acho que é mais ou menos isso. Beleza, beleza. Então vamos lá. Então, vamos começar. Vamos Taca começar. de pau nesse negócio, ó. Cadê minha câmera? Vamos começar. Rodou. Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui ao Dupla Escuta, o podcast que você já conhece tanto por outro formato, né? Agora num formato diferente e com companhia. Eu não estou só, não estou só. Agora eu tenho Finalmente. companhia, finalmente. Já ele já vai se apresentar, ok? Vai dizer seu nome, de onde fala, o que come, essas coisas todas. Mas antes disso, deixa eu explicar aqui esse novo formato para vocês, que é o seguinte. Você está acostumado a ouvir aquele monólogo, né? Em que eu escolho um tema específico e vou falando ali sobre aquele tema, aprofundando no assunto, enfim. E esse formato agora com duas pessoas vai ser um formato mais de conversa, né? Eu acredito que não vão perder aqui a profundidade no assunto, ok? Apesar de ser nós dois e não sair muita coisa séria aqui entre nós dois. Mas, mas eu acredito que a gente que não vai perder profundidade, mas ao mesmo Amém. tempo vai ser algo mais informal, né? Uma conversa mais informal. E para isso foi necessário que a gente dividisse aqui o podcast Duplo Escuta em dois programas, né? São dois programas distintos agora. Um programa mais de monólogo e um programa de conversa. E para isso demos o nome. Temos o Não, nome. genial. Genial Genial, esse nome aí. genial. Eu Então o achei a sacada programa, impressionante. pô, muito obrigado. Muito obrigado. Nada, nada. O programa que é um monólogo, a gente vai chamar de mono. Por que mono? Porque é um monólogo? Não, necessariamente. Porque quando a gente está falando de escuta, né? E o nome do podcast é Dupla Escuta, a gente está falando de escuta, no som, a gente tem esses dois conceitos, né? O conceito de mono e o conceito de estéreo. O mono é aquele som mais centralizado. Quando você coloca o fone, você escuta a mesma coisa dos dois lados, né? Lado direito e lado esquerdo sai a mesma coisa. Então aquele som mais centralizado. E o estéreo, que vai ser o nome desse programa aqui, de conversa, que é aquele. Pô, cadê minha câmera? Minha câmera sumiu. Cadê? Volta. Ó, pra mim tá normal. Tá normal porque você tá vendo outra imagem, Ah, outra tá, tá. câmera. Bom, voltei. E esse programa aqui de conversa, né? Vai se chamar estéreo, justamente por isso. Porque no estéreo, esse conceito de estéreo, tem essa ideia de você ouvir sons distintos, né? Do lado direito e do lado esquerdo. Então, como se fosse realmente duas pessoas ali falando, né? Gravando. Então, dá essa ideia de sons distintos, mas ainda assim com uma certa harmonia, com uma certa profundidade.
Então, esse é o conceito que eu queria mais ou menos trazer aqui. E assim, com licença, mas se depois dessa explicação as pessoas não começarem a acompanhar o duplo escuta, Pô, cara, aí tá errado, né? não, tá totalmente errado, totalmente errado. Porque, pô, é genial, né? Não, é Modéstia à fora da parte, curva. modéstia... Fora da curva. É um negócio impressionante. A gente é de uma genialidade que eu vou te dizer um negócio. Incrível, incrível. Então é isso. Então, o podcast Duplo Escuta agora com 2 programas. Um mono e o outro estéreo. E com o estéreo eu tô aqui. Tá aqui, ó, no meu lado. Qual é o lado? Esse lado aqui, ó, tá aqui João Marcos. E eu vou deixar que ele se apresente, fale um pouco mais sobre ele, aquilo que ele quiser falar também, para que vocês possam conhecer. Deixar o arroba aí no Instagram pro pessoal seguir, também o João. E a gente vai, durante esse ano e mais alguns anos aí pela frente, que só Deus sabe quanto tempo, a gente vai seguir junto aqui com conversas profundas sobre aquilo que envolve as coisas da vida cristã, evangelho, enfim. Fala aí, João. Bom, prazerzaço estar aqui. Sou seu fã há muitos anos, desde que eu me entendo por gente. E, poxa, eu escuto o Duplo Escuta e poder fazer parte dele é um privilégio muito grande. Sou casado com a Isabela, atualmente estou na primeira igreja batista em Barra de São João. Não adianta você procurar no mapa, que talvez você vai ter dificuldade de achar, mas fica no interior do Rio de Janeiro. Sou formado em arranjo MPB pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, mais conhecida como Unirio, e recentemente me formei em teologia pelo Seminário Martin Butzer. Estamos aí para poder compartilhar aquilo que Deus tem falado aos nossos corações através das Escrituras e através de tudo aquilo que ela nos faz refletir. E vamos nessa. Vamos embora, então. E aí, para a gente começar, nosso primeiro assunto aqui, nosso primeiro episódio, a gente vai falar de um assunto mais tranquilo, né? Vamos começar devagar. Vamos começar devagar. Porque vocês ficaram sabendo aí um tempo passado, não muito distante, que teve uma música que meio que deu uma certa polêmica, né? Principalmente aí no Instagram, o pessoal comentou bastante, que é a música do Coletivo Candeeiro, Auê. E é claro que a gente aqui não vai falar não vai fazer uma crítica à música, né? Isso já foi feito, tanto crítica positiva quanto crítica negativa, já foram feitos aos milhares aí. E já passou o tempo também da gente poder falar sobre isso. Mas nós gostaríamos de falar sobre algumas coisas que aconteceram, alguns comentários, inclusive, alguns argumentos levantados, principalmente em relação às críticas negativas dessa música, né? Sim. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui e depois o João vai aprofundar mais nesses argumentos. Houve muita gente comentando, principalmente no meu post, onde eu tive a oportunidade de ver mais comentários, né? Pessoas falando que se é necessário explicar a música, então já está errado, né? Se é necessário explicar, é porque está errado. Porque a música deveria ser mais simples, uma linguagem mais simples, enfim. Então, vários comentários desse tipo. E eu gostaria, João, de conversar contigo sobre esses comentários, esses argumentos que foram levantados. Eu sei que você também viu alguns desses argumentos, né, que as pessoas colocaram. Você também se colocou à disposição para gravar um vídeo que nunca saiu sobre esse assunto. Pois é. Mas olha só, deixa eu me defender, tá bom? Eu fiz todo aquele negócio de, olha, tá faltando isso aqui para eu gravar um vídeo, não sei o quê, vou gravar. E as pessoas grava, a gente quer te ouvir. Até porque, assim, eu não quero que essa minha fala agora faça com que os nossos ouvintes ou quem está nos assistindo pense que nossos argumentos vão ser parciais. Mas eu já tive a oportunidade de tocar com o Marco Teles 2 vezes, com o João Manu 2 vezes e com a Midian Nascimento. Então eu acho que essa minha relação com o pessoal do Coletivo Candeeiro fez com que as pessoas criassem uma certa expectativa sobre o vídeo que eu ia gravar falando sobre a música. Só que nesse meio tempo veio a boa notícia dessa parceria com o Duplo Escuta. Então eu abri mão de gravar esse vídeo no meu Instagram pra gente gravar esse episódio. Por favor, gente, palmas pra minha generosidade, né? Editor, coloca palmas aí.
Coloca palmas. Eu tenho Não sei se o editor sabe fazer isso. Né? eu, não sei se a gente tem um editor, né? O editor no caso sou eu, né? Isso é incrível, cara. Mas é isso, cara. Aí eu entendi que seria legal trazer isso para essa mesa de conversa. Bom, bacana. Então, vamos começar, né? Vamos começar falando sobre isso. Onde é que você acha que é legal a gente começar? É legal a gente começar falando sobre o quê? Eu sei, eu tenho uma ideia. Vai na tua. A minha ideia é a seguinte. Eu acho que a gente deveria começar definindo algumas coisas. Sim, porque assim, uma coisa que eu ouvi muito nos comentários é que essa música, por exemplo, não é um louvor, né? Uhum. E por isso não deveria ser tratado como se fosse uma música de adoração e tal. Sim. Enfim. E existem essas definições, cara, que pra mim, e talvez você como músico e como teólogo, talvez você tenha uma perspectiva mais profunda sobre isso. Porque assim, a gente ouve vários nomes que já foram dados, né, ao longo da história da igreja, aí, história moderna, né, da igreja, e sobre essas músicas que são cantadas na igreja, né. É música de igreja, né, em oposição à música do mundo, é louvor, mais o que? Worship agora, né? Corinhos, hinos. Então essas músicas que são cantadas na igreja são dados vários nomes para elas. A questão é, tem alguma diferença nisso, nesses nomes? Isso faz algum sentido a gente falar de música, de essa música é um louvor, essa música não é um louvor? O que define a música ser um louvor ou não? Ou todo louvor é apropriado para cantar na igreja, ou toda música que se diz música de igreja é apropriado para cantar na igreja, não é? Como é que você vê essa relação da música do culto e as músicas que são crentes, feitas para crentes, mas não são de culto? Deu para entender o que eu tô, onde eu perfeitamente, quero? Perfeitamente. Então, partindo da ideia de entender ou conceituar o que é louvor, tentando até não ser tão acadêmico assim, mas tentar ser prático na definição do que é louvor. Louvor basicamente é algo que manifesta elogio, né? Então, por exemplo, imagina que você fez algum feito incrível, né? Aí as pessoas falam assim, nossa, o Thierry fez algo louvável, né? Então é algo que pressupõe elogio, que pressupõe a exposição de coisas boas, de virtudes, de atributo. Então, quando a gente pensa louvor no contexto cristão, talvez o que a gente seja inclinado a pensar e a concluir é que uma música, para ser um louvor, ela precisa estar louvando, né? Eu sei que é uma frase meio estranha de se ouvir, mas é um louvor que manifesta elogio. Então, quando você pega canções cristãs, onde claramente Deus está sendo louvado, você tem ali um louvor, né? E aí você pega algumas músicas que elas não necessariamente são louvor, mas isso também não as impossibilita de ser algo belo que manifesta a glória de Deus ou aponta para a glória dele, né? E isso entraria até na questão do se é simples, ou melhor, se tem que explicar, não deve ser cantado, canção cristã tem que ser simples, sim ou não, aí a gente já entraria mais para essa questão. Mas acho que de maneira simples, louvor são canções que de maneira explícita louvam, elogiam, apontam para os atributos, no caso da música cristã, principalmente no contexto de culto, do Deus do culto, né? E quando a gente pensa, você fez uma outra pergunta falando sobre se é para cantar na igreja, não é para cantar na igreja. Uhum. Eu particularmente, eu tenho dificuldade com a definição de canto congregacional. Porque o canto congregacional, algumas pessoas vão definir o canto congregacional como algo que deve ser simples a fim de ensinar e servir a congregação. E ser simples aqui, às vezes as pessoas denotam tanto no sentido da letra quanto no sentido de melodia, harmonia, estilo musical. Só que eu penso, particularmente, que se o canto congregacional ele tem como objetivo servir a congregação, o canto congregacional depende da congregação.
né? Então, às vezes, o que é canto congregacional aqui em Barra de São João, talvez não seja canto congregacional em Brasília. Talvez o que é canto congregacional em Brasília não seja canto congregacional no Nordeste. Uma coisa que é interessante a gente reparar, e isso colabora bastante nessa discussão que girou em torno da música Auê, é que eu já vivi algumas vezes a experiência, por exemplo, na Igreja Batista, tem esse negócio de missões mundiais, missões nacionais, missões estaduais, né? Sim. Mundiais é no mês de março, estaduais julho e nacionais setembro. E eu já vivi várias vezes a experiência, por exemplo, de na hora do momento missionário de missões mundiais, a pessoa que está falando, ela, sei lá, mostra um vídeo de um momento ofertório na África. Uhum. E aí ela mostra aquele vídeo com o intuito de mostrar para a igreja o seguinte: olha como eles são alegres quando eles estão entregando ao Senhor aquilo que ele deu. Tá, mas o que está nas entrelinhas é o seguinte: eles estão lidando dessa forma porque eles estão manifestando a cultura deles no culto. Então há uma ressignificação, talvez, daquilo que alguém olharia e falaria que aquilo é mundano, para dentro do culto público. E aí a pergunta que fica é: se a gente manifestar a nossa cultura dentro do nosso culto para nos alegrarmos no momento, por exemplo, de dedicação de dízimo e ofertas, como isso seria visto, né? E particularmente eu penso que da forma como foi visto, por exemplo, não só o Candeeiro, mas como outros artistas no decorrer dos anos que resolveram trazer a música brasileira para dentro do cancioneiro cristão, talvez isso não seja muito bem visto. Então eu penso que a música dentro do culto, ela vai depender muito da congregação. Precisa ter esse tato de quem está dentro e conhece a congregação para saber o que funciona lá e o que não funciona colar. É, assim, até falando, você falou, né, da gente manifestar a nossa cultura. Só que, pô, Uhum. cara, a gente vive num Brasil que é multicultural, né? Tipo, Exatamente. a cultura brasileira. É muito difícil de definir a cultura brasileira, né? Sim. Porque você vai no Nordeste, é completamente diferente do que é no Sul do Uhum. país, entendeu? Que é diferente do Norte, que é diferente do, enfim, Centro-Oeste. Então, assim, a maneira como o nordestino, por exemplo, vai manifestar sua cultura vai causar estranheza pro sulista, né? Exato. E o inverso também. Então, é, é difícil a gente falar sobre manifestar a cultura no culto, assim, estando num país multicultural, sem que ninguém cause estranheza com isso, entendeu? Exatamente. E aí, me surgiu uma outra pergunta, que não estava aqui no nosso roteiro, mas tô nem aí. Você se vira para responder. Eu também não tô ligando. Eu também não tô ligando. Nesse momento a gente perde 10 seguidores. Que é o seguinte: qual. Como é que a gente relaciona isso, cara? A cultura, aquilo que a gente vive como cultura, Uhum. com o culto a Deus. Até a ideia de culto tá meio relacionada à cultura, né? Mas o que eu quero dizer com essa pergunta? É até que ponto as manifestações culturais elas são aceitáveis dentro do culto e até que ponto algumas manifestações culturais devem ser rejeitadas. Cara, essa pergunta ela é muito boa e eu uso dizer o seguinte, que quando a gente pensa dessa maneira, a gente corre o risco de ir para extremos, né? E se a gente for parar para pensar, cara, e eu acho que sempre foi assim, na verdade, mas como a gente, desde 2016, 2017, mais ou menos, a gente vive aí uma solidificação da polarização no Brasil por conta de questões políticas, e isso foi meio que se expandindo para várias outras esferas da sociedade. A gente tem que tomar muito cuidado ao pensar sobre essa questão de até que ponto a cultura invade o culto, vamos botar assim, para a gente não ir para os extremos, né? Então, quais seriam os extremos, que ambos são muito perigosos? O primeiro extremo é a gente lidar com a cultura de uma maneira libertina, vamos colocar assim. Ou Uhum. seja, a Tudo gente vale. entra, exato, a gente entra no mérito de, tá tudo certo, nada é um problema.
E aí isso, inclusive, foi um problema, ao meu ver, na discussão em torno da música Auê. Porque, graças a Deus, isso não partiu de nenhum integrante do coletivo Candeeiro. Mas, às vezes, a galera ia querer defender nos comentários do Instagram e acabava ofendendo o outro, né? E aí, isso já acontece há muito tempo, desde Paulo, né? Quando você não consegue atacar a mensagem, você começa a atacar o mensageiro, né? Uhum. Então, a galera, talvez de uma maneira um pouco cega ou imatura, fica lidando com as coisas de tipo assim, vocês que não têm capacidade intelectual de entender, como se isso fosse uma defesa, né? Na verdade, isso é um ataque, né? Não é uma defesa. Então, eu penso que quando a gente vai para o extremo da liberdade em excesso da cultura no culto, a gente está ocorrendo num problema. E qual é o outro extremo? O outro extremo é quando a gente, que também foi um problema na discussão da música Auê, o outro extremo é quando a gente caminha para uma ideia de bloqueio completo da cultura, né? E aqui vale uma indicação de um livro do Richard Niebuhr, Cristo e Cultura, se eu não me engano, o nome do livro. E basicamente o que ele faz nesse livro é apontar ao longo da história da igreja como os cristãos se comportaram em relação à cultura. Então, eu não sei se eu vou lembrar de cabeça, mas ele fala que tem a ideia de Cristo contra a cultura, ou cristão contra a cultura, que é esse extremo de tipo, nada da cultura é valioso, nada é belo, tudo é demoníaco, logo não tem espaço na vida cristã e no culto cristão. E tem esse é o Cristo contra a cultura, né? E tem o Cristo na cultura, ou alguma coisa nesse sentido, que é justamente essa ideia de acontecer uma mistura tão grande, ao ponto de se perder uma identidade cristã, entende? Uhum. Que, de certa forma, se a gente for parar para analisar, é o que começou a acontecer com Israel nos períodos de exílio, né? Quando por exemplo, o povo de Israel volta ali com o decreto de Ciro, se não me falha a memória, com Neemias, Esdras e Zorobabel, a gente tem Neemias responsável pela reconstrução da proteção da cidade, que é o muro. A gente tem Zorobabel na reconstrução do templo, que ali é uma figura litúrgica do povo. Mas faltava uma coisa muito importante, que era justamente o que Esdras fez, né? Trazer a memória do povo e na prática da vida do povo as escrituras, né? A palavra de Deus e como Deus quer que o povo viva. Então, como eles passaram um bom tempo em exílio, eles começam a perder sua identidade, eles começam a perder de vista quem eles são, eles começam a perder de vista a promessa que Deus tinha feito a Abraão de que ele seria Deus do povo e o povo seria o povo dele. Então, quando a gente cai nesse extremo de não tem problema, a cultura pode invadir a igreja sem nenhum tipo de zelo ou análise ou crítica, a gente está caindo nesse problema. Ao mesmo tempo, a gente tem um outro problema, que é a cultura não entra aqui, ela não é bem-vinda aqui. Aí a gente acaba colocando um senhor sobre o sagrado e um senhor sobre o profano, enquanto a Bíblia nos garante que o senhorio de Cristo está sobre todas as coisas. Então, acho que a gente tem que saber analisar o que é válido e o que não é válido. E nesse livro, para finalizar minha resposta, o Richard Niebuhr ele traz a ideia do Cristo e a cultura em paradoxo, né? Que é justamente essa ideia de que vai ter momento que eles vão ser meio paradoxais, mas também tem a ideia de Cristo transformando a cultura, né? Então, essa ressignificação que Deus traz para o seu povo por intermédio da cultura, talvez seja a melhor forma do cristão lidar com isso. Quando você olha, por exemplo, para Deus fazendo aliança com Abraão, usando aquele ritual de cortar um animal no meio, passar pelo meio do animal, isso tudo era coisas que aconteciam em povos do Antigo Oriente Próximo. Então Deus traz rituais que já é conhecido dele e ressignifica isso, né? Traz um novo significado para aquilo. Então é como se fosse e essa expressão é muito usada, né? É como se estivesse redimindo a cultura, né? Então talvez o desafio da igreja brasileira hoje seja entender como que a gente lida sem deixar a cultura invadir a igreja ao ponto de a gente perder a identidade,
como é que a gente lida com esse radicalismo de que nada que vem de fora é válido, é belo, é bonito, e como é que a gente equilibra isso ao ponto da gente redimir a cultura. É uma linha muito tênue também, né? É quase invisível, cara, é um desafio absurdo. Pois é. Uma coisa que você falou no início aí da sua resposta foi esse argumento, né, utilizado de meio que uma exaltação da intelectualidade. Aham, Vocês não sim. entenderam. Tipo assim, vamos defender, vocês são burros. Pô, bicho. Aí os caras não ajudam, né? Pois é. E isso é interessante porque eu vi isso no comentário do meu post, mas no sentido inverso. Em que sentido? Alguém comentou lá enfim, nem sei, nem conheço as pessoas que comentaram, mas alguém que comentou. Juninho 762, né? Tipo isso. Comentou que dando a entender que eu queria dizer exatamente isso, de que as pessoas que não entenderam foi porque são burras, né? Vamos colocar dessa forma. Porque o que eu disse lá, como é que eu coloquei? Que, por exemplo, várias pessoas comentaram sobre isso. O uso lá do nome José e Maria, o uso de instrumentos, né? Ou ritmos que são faz parte da cultura nordestina e tal. É que esses nomes, esses ritmos, eles são muito comuns daquela região. Sim. E você saber essa informação e você saber que aquilo que está tratando da música tem relação com aquilo que está escrito lá na parábola do grande banquete, te ajuda a compreender o que é que está sendo tratado ali na música. Então, às vezes, você não saber você não entender o que está rolando ali, é porque te falta conhecer, ter esse repertório, né? Sim. De que, primeiro, o plano de fundo da música é a parábola do grande banquete, e os instrumentos que estão sendo utilizados ali, ou o ritmo que está sendo colocado, os nomes que foram dados para as pessoas ali naquela música, são algo comum da região dos autores da música. Né? Então, você ter esse conhecimento por trás te ajuda a compreender melhor. E aí o comentário veio nesse sentido, né? Então você está dizendo que as pessoas não entenderam que são burras. Tipo, nem foi isso que eu falei. Mas... Não é isso. Não é isso. Mas não foi nesse sentido. Mas eu vi realmente muita gente colocando dessa forma. Tipo, vocês não entenderam porque vocês são burros ou são culturalmente inferiores, né? Tipo, falta essas coisas. E aí, cara, que a gente pode falar aí sobre esse tipo de argumento utilizado? Então, eu acho maravilhoso, quer dizer, entre muitas aspas, eu acho maravilhoso o que aconteceu, porque isso, de certa maneira, começa a deixar um pouco escrachado para a gente as nossas falhas, né? As nossas mazelas, aquilo que nós precisamos melhorar como igreja. Inclusive, quando eu estava pensando em gravar um vídeo falando sobre essas questões, que acabou virando o roteiro desse episódio, eu estava muito disposto no início do vídeo a dizer o seguinte: tudo que eu vou falar aqui, eu vou falar na primeira pessoa do plural. Porque, no fim das contas, é a igreja de Cristo que está acertando e que está errando, entende? Então, quando a gente olha, por exemplo, para esse tipo de argumento, e aí tentando resumir, porque assim, as pessoas não... Quer dizer, tiveram algumas que falaram exatamente desse jeito, mas algumas deixaram a frase um pouco mais sofisticada para não parecer uma ofensa direta. Mas basicamente o que as pessoas estavam falando, sim, é que assim, vocês não têm capacidade intelectual para entender. E aí a gente precisa pisar muito no freio nesse sentido, por alguns motivos. Primeiro, o povo de Deus ele é plural, certo? E essa pluralidade vai fazer com que, inevitavelmente, você sempre vai se esbarrar na vida cristã, de igreja, na comunhão dos santos, com pessoas que são, de fato, talvez cognitivamente mais limitadas.
e isso não as faz menor de quem é cognitivamente mais capaz, vamos botar assim. Então, quando a gente lida dessa maneira, a gente está deixando de manifestar o amor de Cristo no meio do seu corpo, né? No meio da sua igreja. Sem contar, e não vou nem entrar nesse mérito aqui, senão a gente vai ficar falando só sobre isso, né? Que o Instagram é uma arena pública, né? Uhum. Então a discussão não está acontecendo numa assembleia de igreja, né? Ela está acontecendo numa arena pública, onde eu vi, por exemplo, pessoas falando assim: vou pegar minha pipoca para ver os crentes se matando. Cara, é triste, né? É É triste você aquele ver um gif negócio do desse. Michael Jackson comendo pipoca. Exatamente, comendo a pipoca. No cinema, né? Se eu não me engano. É. Exatamente. Então, às vezes, as pessoas perdem isso de vista. Mas vamos lá, sobre essa questão, o primeiro ponto é esse. Nós, como Igreja de Cristo, não podemos nos esquecer de que na Igreja de Cristo você tem gente de tudo quanto é jeito. Tem gente com. E esse talvez seja um dos grandes desafios de quem prega, de quem dá aula em EBD, de quem dá um estudo, porque ao mesmo tempo que você está ali pregando para um PhD, você está pregando também para uma pessoa que não terminou nem o ensino fundamental, né? E eu vivo essa experiência na minha igreja, por exemplo. Uhum. Na minha igreja eu vivo essa experiência. Às vezes eu estou dando aula no EBD ou pregando, e tem uma irmã lá que ela é doutora, tem um outro irmão lá que dá aula no doutorado da UFRJ de física. Eu até brinco com ele, que ele é a pessoa mais próxima do Sheldon que eu conheço. E ao mesmo tempo tem irmãos que, por algum motivo, eles não concluíram nem o ensino fundamental e têm dificuldade de falar ou de concatenar as ideias. Cara, e não só isso, eu vou complementar aqui. Por Não favor. só em relação a esse conhecimento científico, mas de um Uhum. conhecimento bíblico também, né? Eu Também, falei isso na certamente. igreja também, né? Eu tô dando aula pros adultos, né? Pra classe dos adultos. Eu tava falando isso, que a maior dificuldade do professor de escola bíblica é você pegar um assunto e destrinchar aquele assunto para uma pessoa que é crente há 50 anos e conhece Exato. muito de Bíblia, e pro outro que chegou ontem, que não sabe se a arca é de Moisés ou de Davi. Entendeu? Exatamente. Então, assim, Exatamente. você não. Você tem que. Você não pode ser raso demais por conta Uhum. daquele que está há muito tempo. E você também não pode ser Exato. profundo demais por conta daquele que chegou ontem. Então você Exato. tem que ir num passo assim gradativo para que a aula fique interessante para os dois e não ser Uhum. e eles não fiquem viajando, entendeu? Então, Sim. além desse conhecimento mais científico, vou colocar dessa forma, né, Sim. um De conhecimento certa mais maneira, geral, sim. um Uhum. conhecimento também bíblico afeta a forma como a gente fala, né, como a gente Exato. comunica a palavra. Exato. E aí tem mais dois pontos aí. Então, o primeiro ponto é justamente a gente não perder de vista a pluralidade do corpo de Cristo, né? E aí, para mim, isso desemboca num segundo ponto, que se a gente começa a tratar os nossos irmãos mais debilitados cognitivamente com a frieza e a rispidez que estava acontecendo, de certa maneira, talvez a gente esteja acreditando que o evangelho é uma coisa a se entender e não uma coisa que nos é dada em Cristo, né? Uhum. Então a gente vai começar a tratar o evangelho puramente como uma filosofia direcionada aos que têm capacidade de saber. E o evangelho definitivamente não é isso. O evangelho é sobre um Deus misericordioso e amoroso que envia o seu filho graciosamente para salvar pecadores. Né? Nos quais esses pecadores você tem, por exemplo, um Paulo extremamente estudado, mas você tem um Pedro, né? E vale dizer que ambos eram líderes da igreja primitiva. Né? Então, esse é um ponto importante também da gente entender. Se a gente começar a tratar os nossos irmãos que têm dificuldade de entender as coisas por suas dificuldades cognitivas, a gente talvez esteja tratando o evangelho como uma grande filosofia direcionada e limitada aos que têm inteligência acadêmica, científica, teológica para poder entender isso. E está longe de ser isso o evangelho. E por fim, cara, por fim, a gente vive um período muito ruim no que tange
leitura, interpretação textual, Sim. e todas essas questões, né? Saiu uma pesquisa, acho que em 2024, do Instituto ProLivro, que diz que nós somos o Brasil que menos lê na história do Brasil. Olha isso. E aí, inevitavelmente, a igreja está inserida nesse contexto, porque estamos inseridos na sociedade, estamos inseridos nesse Brasil que menos lê. Se não me falha a memória, a média de livros por ano, eu acho que é 3,4, alguma coisa assim, por ano. E se for e essa média 3,4 é contando com livros inacabados. Porque se for contar com livros acabados, meu amigo, a média cai para 2,8, se eu não me engano. Então a gente enfrenta esse problema. E, cara, a gente não pode perder de vista também outra coisa que me ocorre agora, ainda bem que eu lembrei, porque eu acho que isso é muito importante. Inevitavelmente, a Igreja de Cristo sempre terá fracos na fé. Sim. Sempre terá pessoas que se alimentam de leite. E Isso não é aí, de hoje, hein? não é de hoje, né? Inclusive, essa fala que eu estou dizendo aqui está na Bíblia, hein? Está num livro antigaço. Então, inevitavelmente, sempre vai existir pessoas que se alimentam de leite por muito tempo. E a exortação a essas pessoas é que já passou do tempo delas estarem comendo comida sólida. Mas a pergunta que fica nesse tema que a gente está rodando é como que aqueles que já comem comida sólida lidam com aqueles que ainda estão tomando leite. Se for lidar com a arrogância que a gente viu por aí na discussão, isso vai criar um muro e não uma ponte. Aí Não, a mas gente vai... o problema disso também é que você falou, né? As redes sociais como uma arena pública. E, Sim. cara, são discussões entre pessoas que não se conhecem. Exato. Então, assim, não tem como você você tratar o outro com esse carinho, com esse respeito, com essa ideia de Esse que, pô, amor, né? eu sou eu sou aquele que de alguma forma, assim, entre aspas, posso ajudar esse mais fraco na fé. Até porque você não Exato. conhece o outro, você não sabe se ele é realmente Exatamente. o mais fraco na fé. Talvez ele Você seja um fraco nesse assunto da fé, né? Mas em relação a... exato, ou então às vezes ele nem tá na fé. Entendeu? Você não sabe quem tá do Exato. outro lado ali. E o outro Sim. também, ele vai criar muita barreira pra poder escutar o que você tem a dizer, porque ele também não sabe se você é alguém mais maduro na fé ou não, entendeu? Uhum. Então pode ser dois fracos na fé discutindo, achando que são Exato. maduros, entende? Exato. Querendo ganhar o título de maduro na fé, né? Exatamente. Então, assim, é difícil essa discussão dentro da rede social, das redes sociais, né? Porque se trata de discussões entre pessoas que não se conhecem enfim, tem pouca coisa para agregar, assim, né? Nesse sentido. E isso Perdão, você ia falar alguma coisa? Não, eu ia para outra questão. Não, vamos lá. Então vamos seguir que qualquer coisa a gente É porque a complementa gente mais. está falando dessa questão do conhecimento, né? Do conhecer e Uhum. tal. E aí, dos comentários que eu vi bastante também foi nesse sentido, né? Ah, que se precisa explicar, então isso Uhum. já é um problema, né? No Sim. sentido de que tem que ser o mais claro, o mais óbvio possível a letra, né? O mais Sim. simples possível para a pessoa mais simples possível conseguir compreender. Então, se alguém precisa pegar a letra e explicar ela, isso já Uhum. mostra que o problema está aí. Que essa letra nem deveria existir. Cara, isso me parece muito uma fala meio Maria vai com as outras. Olha a Maria aí, gente. Olha a Maria aí, olha a Maria. Eita, É... foi ele que Não, falou, hein? assim, foi eu, né? Não, então, deixa eu explicar. Não tô querendo de maneira nenhuma falar isso visando ofender ninguém, até porque a gente acabou de falar sobre isso agora há pouco. Mas o que eu tô querendo A dizer hipocrisia. olha aí. Mas o que eu tô querendo dizer é que me parece muito uma fala assim, que alguém viu e falou assim, caramba, esse argumento parece bom. E aí a pessoa reproduz o argumento. Inclusive, diante disso, cara, a gente precisa parar de ser juiz de corte, né? A gente precisa ter mais cautela, a gente precisa ser mais tardio no falar, gente. As pessoas veem um corte, e aí uma pessoa chega à conclusão sobre aquele corte, publica aquilo,
E aí a gente vê isso e toma aquilo como verdade sem nenhuma análise, sem nenhum critério, sem nenhuma suspeita, né? E essa suspeita, ela é muito importante. Então, quando as pessoas falam assim, se precisa explicar, tá errado, a pergunta que fica é, se eu defendo essa frase e falo realmente, se tem que explicar, tá errado, quais as implicações essa afirmação vai gerar nas escrituras, né? A gente tem que pensar isso. Então, por exemplo, se a gente for defender até o final que se precisa explicar tá errado, a gente vai ter o primeiro problema é com a Bíblia. Sim. Porque tem alguns textos bíblicos, dos evangelhos inclusive, que Jesus está assim, minha linguagem, tá? Não é possível que vocês não entenderam. E vou dar um exemplo prático. A parábola do semeador, por exemplo. A parábola do semeador é uma parábola que Jesus conta e logo depois ele explica. Então, se explicar é um problema, a gente vai tirar a parábola do semeador das Escrituras. Para não dizer que a gente vai tirar todas as parábolas. Porque tem a do fermento, que os discípulos também perguntam, a do joio e Exato. do trigo também, que os discípulos também Sim, perguntam. exatamente. Tem a do bom samaritano, eles ficam confusos sobre, sem entender direito. Os discípulos ficam sem entender muito bem como que as coisas seriam após o diálogo de Jesus com o jovem rico. Uhum. Os dois maiores sermões de Jesus foram para uma pessoa, e essas uma pessoa tiveram dificuldade de início a entender, em João 3 com Nicodemos e João 4 com a mulher samaritana. E o Nicodemos era um mestre da lei. Exato, ele era um entendido, ele era um sabichão, entende? Intelectualmente falando, não dá Exato, pra negá-lo, né? exatamente, exatamente. E se não me falha a memória, Jesus até usa isso, né? Você é Sim. mestre em Israel E não e não entende está essas entendendo? coisas? E não está entendendo? Tem a passagem de Filipe, se eu não me engano, em Atos, onde esqueci o Etíope. nome do camarada. Isso, o etíope está ali lendo Isaías, e aí Filipe fala, e aí? Aí ele fala assim, como é que eu vou entender? Entende o que leis, né? Tipo, como é que eu vou entender se não tem quem me explique? Então a gente precisa tomar cuidado quando a gente fala que se precisa explicar, está errado. E um outro ponto, gente, faz uma análise da vida de igreja. O que é a vida da igreja? Eu vou resumir, claro, não é só isso. Mas a vida da igreja é um monte de crentes salvos em Cristo, outros que estão tentando entender, outros que estão tentando se achegar, para poder ouvir dominicalmente explicações sobre a palavra. Uhum. Né? Então, a pregação do evangelho é uma explicação das coisas que às vezes as pessoas não entendem. A missão da igreja é apontar para o mundo um Cristo que às vezes as pessoas não conhecem. Então a gente tem que ter um pouco mais de cuidado de afirmar que se tem que explicar, está errado. Eu entendo que, trazendo isso agora para a ideia do culto público, é que de fato não cabe ficar explicando canção toda vez que vai cantar a canção. Mas cabe sim explicar uma vez e cantar aquela canção e ver a resposta da congregação a essa canção. E a partir daí se decide se ela continua no culto ou não. A gente não está falando necessariamente sobre a música para o contexto de culto. A gente está falando sobre o argumento que usaram muito dentro da discussão. Se tem que explicar, está errado. Se a gente for levar isso a fundo, a gente vai ter dificuldade com as escrituras, a gente vai ter dificuldade com as pregações e escolas bíblicas. E eu só vejo um caminho de um evangelho pessoal, onde você cria o seu Deus e tira as suas próprias conclusões sobre o texto bíblico e sobre a vida cristã. Então, eu não acho que seja por aí de se tem que explicar, tá errado. Assim, uma coisa que eu ouvi também é que essa afirmação tá, não tá dentro de um contexto geral, mas dentro de um contexto da música. Então, a música, quando se Uhum. tem que explicar, isso já é um problema, entendeu? Ainda mais quando as pessoas recebem a letra de forma
ambígua, né? Algumas pessoas Sim, usaram esse sim. termo. Beleza. Eu tendo a concordar um pouco com isso, que a música, por exemplo, a gente, vamos colocar no ambiente de culto, né? Ambiente de igreja, escola bíblica, pregação, Aham. já é comum, a prática comum de ler o texto e explicar o texto. Uhum. Beleza, é assim que funciona. A música não funciona assim. Ninguém canta a música e explica a música. Porque Sim, ela deve ser a mensagem mais clara possível. sim. Beleza, eu concordo com isso. Mas eu duvido, eu quero dizer, vou colocar outras palavras. Eu aposto que Ih, ele falou comigo. algumas pessoas que comentaram isso chegaram domingo na igreja, cantaram um hino da harpa e não fazem ideia do que cantaram naquele hino. Exatamente. Exatamente. Porque tem E alguns tem hinos bastante. que as letras são muito difíceis, tá? Muito difíceis. Sim. Mas e foi exatamente por isso também que eu perguntei pra você sobre a questão do louvor, lá no início, né, da nossa conversa. Aham. A questão Sim. do louvor, a questão da música no culto, porque eu também acredito que no culto público, as músicas que a gente tem que cantar, elas têm que ser a mensagem mais clara possível. Eu também Sim. acredito nisso. Eu também. Que se a gente não tem tempo, esse tempo do pregador ou do professor de escola bíblica para Exato. explicar a letra de uma música, a profundidade da letra da música para poder cantar a música. Tá? É meio Aham. que aquela mensagem urgente de Jonas em Aham. Nínive, que sai 3 dias correndo correndo ao e louco. fala. Então, é Exato. tipo isso. A música no culto público é tipo isso. A gente não explica, a gente a nossa. E é o nosso momento também, o momento da igreja, né? Nosso, digo, da igreja como um todo, de adoração a Deus, de louvor, né? De louvor, Exato. engrandecer o nome de Deus. Sim. Então, beleza, realmente tem que ter essa clareza. Mas em relação a essa música específica que a gente está falando, do Aue, né? Uhum. Eu acredito que essa não era a proposta dos compositores, de trazer essa música para o culto público. E tudo Sim. bem, entendeu? Pelo Exato. menos essa é a minha visão. Eu não sei o que você acha sobre isso. Mas assim, nem toda música que a gente faz, que seja uma música biblicamente bem estruturada, inclusive essa música faz parte de um sermão musical, Exato. né? Um Sim. sermão ele é explicado. Então, nem toda música que é feita de adoração ou de louvor, elas são músicas para ser cantada no culto. Justamente porque ela não tem essas características que o culto exige da música, né? Essa Sim. característica de clareza. Mas isso não faz da música uma música não cristã, né? Ou uma Sim. música que é pela letra um pouco mais poética, um pouco mais difícil de ser Não, e, entendido assim à primeira escuta. vale dizer que ela não foi rotulada apenas de não cristã, ela foi rotulada como música de macumba, né? Uhum. É. É, Uma deram, outra deram, religião, né? deram outro Deus para ela, né? É. Então, sobre isso, cara, assim, definitivamente não é toda a música cristã que cabe no culto público, no canto congregacional, porque de fato a música no culto ela é didática, tudo no culto é didático, na verdade. E às vezes algumas ambiguidades ou uma profundidade muito grande não vai colaborar para aquele momento, né? Da mesma maneira que existe uma diferença muito grande de você pregar numa igreja e de você dar uma aula num seminário. Eu já tive ambas as oportunidades, tanto de pregar numa igreja quanto de dar aula num seminário. É outra coisa. São coisas diferentes e que você precisa ter esse zelo. Isso é manifestação de amor, inclusive, com o corpo de Cristo, né? Eu já vivi a experiência também de... Eu sou responsável pela banda da juventude lá da igreja, né? E desde quando eu criei essa banda, eu sempre coloquei na cabeça deles o que de fato é a música no culto. Então isso influencia a forma como a gente ensaia, influencia a nossa dedicação quando a gente não está no ensaio, influencia a nossa devoção a Deus no dia a dia, no culto diário, influencia a forma como a gente se comporta no culto público, influencia na forma como a gente escolhe as canções que vão entrar no nosso repertório. E já tiveram algumas canções que não entraram no nosso repertório, não era porque elas eram ruins, é porque elas eram profundas. Uma vez uma amiga sugeriu a música Ele É, dos Arrais. Cara, é uma música lindíssima.
mas ela tem uma profundidade poética que eu, olhando e analisando a congregação a qual eu sirvo, não ia servir. Então, de fato, não é toda música que cabe no culto. O fato da música não caber no culto não invalida a música como arte cristã. E eu entendo, de verdade, eu entendo que, apesar da música Aue estar dentro de um contexto maior, ela tem, vou usar a expressão de um amigo muito querido, ele falou assim, ela tem 1 minuto 00 e ela tem o final dela, né? E as pessoas vão acabar chegando a conclusões sobre ela no seu início ou no seu fim. Mas a expressão que eu usei para ele, eu entendo perfeitamente isso, mas a expressão que eu usei para ele é o seguinte, você pega um filme como O Senhor dos Anéis, por exemplo, Senhor dos Anéis, ele começa na Sociedade do Anel e termina no Retorno do Rei. Se você assistir só a Sociedade do Anel, você não tem fim no filme. O filme não acaba. Se você assiste só as Duas Torres, não acaba. Você pode chegar a conclusões se o filme 2 ele é bom ou se ele é ruim. Você pode achar a fotografia isso, aquilo, a trilha sonora isso, aquilo, a atuação isso, aquilo. Mas para tu ter um entendimento completo da obra, faz-se necessário você ver a obra completa. Então, inevitavelmente, a galera ia ocorrer em alguns equívocos sobre a UE, porque a gente tem um problema muito grande. Isso não é um problema só da igreja, é da sociedade. A gente virou juiz de corte, a gente vê um vídeo de 1 minuto e já chega a conclusões profundas pra caramba sobre aquele vídeo de 1 minuto. Né? E tem um outro ponto também, cara, é que eu tenho chamado isso de cientificismo cristão. O que é o cientificismo? O Pedro Dutti, nunca sei se é Dutti ou se é Ducci. Se você estiver ouvindo o nosso podcast, manda uma mensagem. Ele tá Não, ouvindo. com certeza, ele ouve todos os nossos podcasts. Tudo que a gente fala, ele ouve. Nota a gente aí, Pedro. Por favor, valeu? Tamo junto. Mas o Pedro Dutti, ele escreveu um livro chamado Inteligência pra Quê? E é um livraço. E logo no início do livro, ele fala sobre cientificismo. E o que é cientificismo? Cientificismo é o seguinte, resumindo, se eu não consigo provar que é verdade, logo é mentira. Então, cientificismo é um comportamento. O cientista não tem nada a ver com cientificismo, tá? O cientista, ele pode ser, ele pode ter um comportamento meio de um cientificismo, mas ele não é necessariamente um. Isso a gente vê acontecendo, por exemplo, nas pessoas que não acreditam na existência de Deus, ou como a Bíblia relata que Deus criou o mundo. Então, o que elas fazem? Bom, se eu consigo comprovar que foi assim, logo é verdade. Se eu não consigo comprovar, é mentira. As pessoas nunca entram no mérito da suspeita. E qual é o mérito da suspeita? Se eu não consigo comprovar que é verdade, talvez eu não tenha capacidade para comprovar que é verdade. Né? E aí o que a gente vê, e a gente viu muito nessa discussão, é esse cientificismo cristão. Você ouve o negócio, você não entende direito, logo isso não presta. Então eu ouço, me soou estranho, porque eu tenho os meus pressupostos, né? Se eu ouço o nome Zé e Maria na mesma frase, para mim está apontando para macumba, então eu não gosto. As pessoas não costumam suspeitar da seguinte maneira, bom, se eu estou ouvindo essa música e eu não estou entendendo, talvez isso esteja além da minha capacidade. Então, antes de eu opinar sobre, eu vou dar uma procurada, vou perguntar para alguém. E esse é um comportamento contínuo que a gente vê na igreja. Você fala uma coisa, eu não entendo direito, e eu já começo a chegar a conclusões sobre você, sobre a sua fala, e começo a espalhar por aí. Quando, na verdade, o certo seria ir até você e falar assim, cara, eu não entendi o que você disse. O que você quis dizer com aquilo? E aí, você dá as suas devidas explicações. Não, mas sabe o que é pior? Vou trazer um contra-argumento aqui. Que é o seguinte. Pior que isso, cara, é quando você ouve a explicação. Caramba. Do autor. Fala Deus. Você ouve a explicação do autor daquilo ali e você fala pro autor, não, você tá errado. Não é isso que quer dizer. Exatamente. Aí você fica como? Você faz o quê? Porque, assim, você tem... É como se o cientista, na sua pesquisa, tivesse todas as evidências na frente dele
E Aham. ele fala assim, não, mas não é isso aqui não. Não, Tipo, não. 2 mais 2 não é não é 4. Não 4, não são pode 4. ser. Então, aí eu acho que esse é um problema ainda mais Sim. profundo e que a gente viu muito isso, né? Não sei se você viu, mas eu vi bastante. Não, Isso em sim, sim, relação, não só em relação a essa música, mas a gente vê em relação a muitas outras coisas. Né? Muitos sim. outros, até texto bíblico mesmo, que são tirados de contexto, né? Conclusões Exatamente. que as pessoas chegam em relação ao texto bíblico, que, cara, são conclusões, assim, fruto das fontes da própria cabeça. Entende? Fonte da Por mais própria que cabeça, você mostre exatamente. por A mais B que não é daquele jeito ali que as coisas são, Uhum. não importa, sabe? E isso não tem a ver com gosto, tá? Você pode não gostar da música, você pode não gostar do gênero musical, você pode não gostar talvez da profundidade poética ou julgar que a ambiguidade seja um problema. E talvez seja mesmo, talvez a ambiguidade de fato seja um problema. É, Mas quando você tem uma explicação sendo dada, caramba, Ela não pode ser ok, ignorada, né? exatamente. E sabe o que eu percebo, cara? Eu fiz faculdade de música e fiz faculdade de teologia. Em ambos os cursos isso acontece. O que eu estou querendo dizer? As pessoas não vão para a faculdade de música para aprender. Até porque você já tem que entrar sabendo bastante. Você não vai para a faculdade de música para aprender. As pessoas vão para lá para poder reforçar aquilo que elas já sabem, mas isso acontece muito em teologia, cara. É impressionante o número de pessoas que vão para dentro do seminário e elas não estão a fim de aprender de fato sobre algo. Elas já vão com as suas conclusões, já vão com seus estudos prévios, e quando qualquer pilar da sua mente é confrontado, ela fala: não, 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 isso aqui não. E eu não estou falando de fundamentos primários da fé, não, tá? Eu não estou falando disso. Uma vez eu vivi uma experiência, essa não foi no seminário, foi dando uma aula. Eu estava explicando qual é a analogia, olha só, estava explicando, tá vendo? Ó, estava explicando, gente. Eu estava explicando qual era a analogia que Jesus traça em Lucas capítulo 15, inclusive um capítulo depois do capítulo do grande banquete, né? Na parábola do pai que tem dois filhos, né? Que o nome filho pródigo não é inspirado, tá, gente? E esse nome não nos ajuda, porque o centro da história não é o filho, é o pai. Eu estava explicando as analogias que Jesus traça naquela parábola e nas outras que vem no capítulo 15, tanto da ovelha perdida quanto da dracma perdida, a ideia das três histórias é a mesma. E eu estava explicando isso pautado nos dois primeiros versículos de Lucas 15. Eu expliquei tudo. Expliquei, por exemplo, que às vezes a gente tem o equívoco de achar que o irmão mais velho é aquele crente que nunca saiu da igreja. E o irmão mais novo é o crente que se afastou. Isso pode até fazer um sentido a nível de aplicação, mas a nível de interpretação textual não é disso que Jesus está falando. E aí eu expliquei tudo. E no final disso o irmão falou assim: ah, mas eu acho que não é isso. Eu falei: então tá bom, você, tipo assim, você acha o que você quiser. E vale dizer o seguinte, cara, quando esse negócio começou a estourar, a Ana Heloísa, que é a cantora que canta a parte do Agora que o Zé entrou e todo mundo viu, ela fez um vídeo de quase 17 minutos explicando tudo, falando sobre todas as coisas. E aí entra o ponto que você falou. A pessoa, ela não consegue nutrir esse comportamento de suspeitar dela mesma antes de chegar a qualquer conclusão. Aí ela já chega a conclusões equivocadas. Aí vem o artista e explica a sua arte. E há quem diga que é um absurdo o artista ter que explicar sua arte, né? E eu tenho as minhas ressalvas quanto a isso. Eu acho que isso é bom, particularmente. E ainda assim, as pessoas falam: não, não é nada disso. Vocês estão tentando encobrir coisas ocultas. Isso de fato é um problema. E a gente não pode ocorrer, cara. E aí, para mim, está uma das maiores hipocrisias dessa discussão. A boa parte das pessoas que foram contra, foram ríspidas, chamando eles de macumbeiros e toda sorte, né? Eu vou usar um linguajar bem pentecostal, né? Toda sorte de palavras mais contra aquelas Torpes. pessoas torpes. São pessoas que, se você chegar e falar assim:
Texto fora de contexto a pessoa vai completar a frase. A pessoa vai falar, texto fora de contexto é pretexto para heresia. Eu acho que todo cristão, eu estou exagerando aqui, tá? Mas eu acho que todo cristão, ele já ouviu essa máxima do evangeliquez brasileiro. Texto fora de contexto é pretexto para heresia. E o que nós fizemos? Nós pegamos um texto, colocamos fora de contexto e apontamos conclusões equivocadas porque não olhamos para ele dentro da história maior. Uhum. E esse, ao meu ver, é um perigo. É um perigo que a gente tem que tomar muito cuidado ao fazer isso. Isso já vem acontecendo constantemente. Não é todo mundo que vê 1 minuto de pregação e vai parar para assistir os 50 minutos da pregação completa para entender em qual contexto aquela frase se aplicou. Não é todo mundo que vai olhar para a música Aue e vai falar assim, calma aí, ela faz parte de um contexto maior. E aqui eu gostaria de dizer uma coisa, cara. Ela faz parte de um contexto maior que vai para além do sermão musical. Ela está dentro do sermão musical, que vale dizer, foi lançado, se não me falha a memória, em fevereiro de 2025, e esse Aue todo veio agora em janeiro de 2026, ou fevereiro de 2026. Então, ela está dentro desse contexto maior, que já está 1 ano rodando. Já rolou trend tudo dessa parte, porque é uma canção difícil de cantar, é um trecho difícil de cantar, porque você respira uma vez só e canta por muito tempo. E ninguém se incomodou com isso. Mas faz parte de um contexto que vai para além do sermão. E que contexto é esse? Um artista que já está há mais de 10 anos produzindo canção cristã a fim de servir a igreja. E que as pessoas cantam na igreja as músicas dele. Exatamente. As pessoas cantam Único, as pessoas cantam Colossenses e Suas Linhas de Amor, que foi composto pelo Felipe da Guia, que junto com o Marco compõe boa parte do repertório dele. Existe uma história maior por trás do Aue. Você entregar para o diabo uma pessoa por causa de um trecho de 1 minuto do Instagram, ou por causa de uma canção que, na sua opinião, é uma canção problemática e que está usando cordão, guia e roupa vermelha e tal. Calma, gente. Calma. Teve até gente falando, olha só que absurdo. A pessoa usa o nome da guia. Tipo, é o nome do cara, velho. É o nome do cara, mano. É o sobrenome do cara, entendeu? É o nome do cara. O meu nome é dos anjos. Então, assim, eu sou santo pra caramba, né? Você não é mais santo que os santos. Exato. E aí, de vez em quando, as pessoas escrevem João Marcos Freitas dos Santos. Aí eu falo, opa, subiu o degrau. Subiu o degrau. Exato, assim, é o sobrenome do cara. O Marco, ele... Você precisa ouvir Sublime Bem, você precisa ouvir Doxologia Primitiva, você precisa ouvir Amado Timóteo, você precisa ouvir a colaboração dele com F-Hop. Então, assim, tem uma história para além do Aue. E no próprio DVD, a música posterior à música Aue, na verdade, é um espontâneo onde ele explica o porquê do nome Aue. Né? Então, quando a gente pega texto fora de contexto e já aponta Você como percebeu heresia, que você falou DVD, cara? DVD! Cara, deixa eu te mostrar uma coisa. Não vou conseguir mostrar, mas aqui na minha frente deve ter uns 45 CDs e atrás de mim tem 5 vinis LP, tá? Pessoal aí que Você nasceu em 2010, eu 142. Eu tenho 142 anos. Eu tenho 31, mano. Apesar da cara que a Marizia deu uma acabada. Mas sim, DVD, né? Meu Jesus. Gente, desculpa, tá? Se você olhar o vídeo no YouTube... Isso. Desculpa, perdão, gente, perdão. Se você olhar o vídeo no YouTube, você vai perceber que posterior à música Aue, ele explica o porquê da escolha desse nome e tudo mais. E aí sim, depois desse trabalho de tentar entender e tudo mais, se você ainda assim não gostar, tudo bem, não ouve. Tá tudo certo. Não canta na sua igreja, na minha também eu não cantaria. Mas não ouve, não ouve. Então a gente precisa ter um pouco dessa calma e seguir a orientação bíblica de sermos tardios em falar. Eu penso, inclusive, que assuntos que a gente não domina, a gente deve ser mais tardio ainda em falar. Ou assuntos que a gente não tem, talvez, um retrospecto, um entendimento um pouco claro, a gente precisa ter um pouco mais de calma.
E eu penso, inclusive, cara, mais uma vez, que os cristãos, eles... O cristão brasileiro, ele é meio supersticioso, assim. Eu sei que é duro ouvir isso, mas nós somos supersticiosos. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente tem que tomar cuidado com duas coisas. A primeira coisa é da gente ir para o mundo procurando o diabo e não Deus. Nós falamos que o Senhor está acima de tudo, está acima de todos, está sentado no alto sublime trono, o senhorio de Cristo está sobre todas as coisas. Nós professamos isso com músicas que são um pouco mais didáticas e simples nos nossos cultos públicos, nas nossas orações, nas nossas conversas com os nossos irmãos. Mas aí quando a gente vai viver a vida, a gente vai para o mundo procurando o diabo, não Deus, né? A gente vai para o mundo e fala assim, caramba, ó, no rótulo da Coca-Cola está escrito Olá Diabo, ou Alô Diabo, não sei. Ó, cuidado que Pokémon é desenho do capeta, tem um personagem lá chamado Mr. Satan. Tem que ser Yu-Gi-Oh! Dragon Ball. Ah, é verdade. O que eu falei? Pokémon, né? Pokémon. Meu Deus do céu. É que eu sou um senhor, né, cara? Mas aí, Pokémon, toma cuidado, cara. Tem uns bichos lá estranhos, entendeu? No Dragon Ball tem um personagem chamado Mr. Satan. Cartinha de Yu-Gi-Oh! É um problema. Pô, você tá lendo esse gibi aí? Esse gibi, sei não. E essa música que você tá ouvindo, sei lá, de uma banda secular? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque talvez a gente esteja indo para o mundo procurando o diabo e não Deus. E aí a gente se esquece de um princípio bíblico importante, de que tudo que é belo vem do alto. Satanás, ele não é dono de beleza nenhuma. Então a gente precisa ter essa capacidade de sim analisar friamente e entender aquilo que a gente falou anteriormente, de até que ponto a cultura nos invade, ou até que ponto a gente tem a capacidade de, redimidos por Cristo, olhar para o mundo através de Cristo. Né? Até porque ele é senhor do mundo. Né? Ele é senhor de todas as coisas, ele governa sobre todas as coisas. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Sem contar que a gente perde de vista, às vezes, que Salomão já dizia, né, que não tem nada novo debaixo do sol. Né? Não tem nada novo debaixo do sol. Hoje a gente está condenando uma música pelo sua semelhança com música de macumba. Gente, isso nem existe. Tá? Isso nem existe. Por favor, gente, isso não existe. Gente, isso não existe. Tá bom? A gente está começando a dar para Satanás algumas coisas que nunca foram dele. Há 50 anos atrás, guitarra era de Satanás também. Hoje, ela é quase que o carro-chefe daquilo que mais se toca nas igrejas, que é o worship. Há anos atrás, bateria era de Satanás. Hoje em dia, as pessoas ficam correndo atrás de baterista para não faltar bateria no culto. Lutero, quando coloca piano na liturgia cultica, ele sofre um sério problema, porque há 500 anos atrás, piano era instrumento de cabaré. Então, daqui a 10 anos, o que a gente vai entregar para Satanás? Né? Qual vai ser a bola da vez? Depois que passar tudo isso e a gente entender que instrumentos percussivos não são necessariamente instrumentos de macumba, né? Qual vai ser a próxima coisa que a gente vai entregar para Satanás? Então a gente precisa ter cautela nesse sentido. Perfeito, cara. Perfeito. Eu acho que a gente pode encerrar sim com essa frase, com essas suas palavras, porque eu acho que resume bem assim tudo que foi essa discussão, né? Não sei se você quer falar mais sobre mais alguma coisa. Não, eu ia propor da gente cantar a música Uê. Eu e você, um dueto. Caraca. Não tenho fôlego pra isso. Eu não tenho nada. Não, mas é isso. Eu tô satisfeito. Eu acho que talvez a gente tenha conseguido contribuir. E o objetivo desse episódio, na verdade, foi o que você falou lá no início. Não é fazer uma análise da música. Teve gente que já fez isso muito bem. Eu posso fazer uma recomendação, inclusive? Claro. Assistam uma live que o Luiz Saião fez falando Luiz sobre... Saião é maravilhoso, né, cara? É um jovem que tá começando. É um jovem que tá começando, mas é um... Assim, Deus foi muito bondoso com nós, conosco. Sim, conosco. Por ter dado o Luiz Saião pro Brasil. Porque Sim. o que eu aprendo com
com esse cara não é brincadeira, viu? Queria vê-lo só pra dar um abraço. Falar assim, muito Ele é obrigado, maravilhoso. professor. Ele é Batista, tá? maravilhoso. Batista. Olha aí, olha aí. Não, mas é sério, de fato ele é incrível. E assistam um vídeo dele falando sobre isso, mas tenta ir sem as conclusões que você já tem. E aí depois você chega aí às conclusões que você deve chegar, ou reafirma as suas conclusões e tudo bem. Mas eu acho que o grande objetivo aqui era justamente apontar para os perigos que a gente percebeu na reverberação dessa polêmica, né? E que isso sirva de conselho, de cuidado, até porque, gente, hoje é o quê? Dia 20 de fevereiro? Hoje que Eu a acho gente que tá sim, né? gravando, sim. No dia que estamos gravando é dia 20 de fevereiro de 2026. Daqui a pouco, gente, vai começar a campanha política, ano eleitoral. Tudo isso que você ouviu nesse episódio, de alguma maneira, vai ser útil também para a forma como a gente vai lidar com esses momentos e tantos outros. Posto isso, encerro aqui a minha fala. Então é isso, galera. Valeu por você ter acompanhado a gente e ficado até esse momento aqui. Eu tive, cara, assim, você não percebeu, porque a gente tá numa chamada e eu tô vendo aqui no OBS o que vai ser, que vai estar no YouTube. Mas Sim. eu tive muitos problemas com a minha câmera. Cara, que maravilha. Que eu não sei como é que vai sair, o que eu vou fazer. Pra publicar isso aqui. Bota a cara do Marco Teles, assim. Fala, todos os momentos que tiver problema na sua câmera, você bota a primeira cara do Marco Teles, depois da Ana Heloísa. Vou. Com fundo florido, assim e tal. Exato. Vai ficar bom. A gente vai começar no negativo. O YouTube vai criar a opção de botar no negativo. Tipo, caralho, vocês têm quantos inscritos no canal? Menos 30. 30. Tipo isso. Mas, cara, assim, foi a primeira gravação que a gente fez, né? Bom que deu pra eu entender, assim, o funcionamento da coisa aqui. Descarregou a bateria da câmera, ela desligou, foi uma maravilha. Tá? Aí eu tentei arrumar outra, peguei outra câmera aqui, mas deu certo. Enfim, então obrigado, pessoal, você que acompanhou, você que viu esse perrengue aí, mas eu espero que no fundo tenha ficado o conteúdo, né? Aquilo que a gente passou. Que, resumindo, a gente precisa tomar cuidado como a gente reage a algumas determinadas situações, né, que acontecem. Para agir com sabedoria, discernimento, sem julgamento, enfim. E para a gente encerrar aqui, João, eu gostaria que você fizesse alguma indicação, né? Você falou já de um livro aí, citou um livro. Fizesse uma indicação, porque o nosso público aqui é um público que lê, sabe? Aí, vamos lá, isso vamos não essa pesquisa. Isso não é informação. Isso não é informação, é desejo. É desejo, né? Um público que lê. Então dá uma indicação. As duas pessoas que nos acompanham, né, minha mãe e a sua, são pessoas que leem. Lê, minha mãe lê. Cara, tem um livro, eu tô pesquisando aqui porque eu esqueci o nome do autor, mas tem um livro que foi lançado pela Vida Nova, que, se não me falha a memória, faz parte daquela série 9 Marcas, né? Ou melhor, não faz parte da série 9 Marcas, mas faz parte do Ministério 9 Marcas, do Mark Dever. O livro se chama Ame Aqueles que Te Enlouquecem. 8 verdades para promover a unidade na sua igreja. Eu penso o seguinte, todas as indicações importantes, ao meu ver, sobre a temática cristão à arte, o cristão à cultura, e o que roda em torno disso, já foram feitas. Assim, a galera já indicou Schaeffer, já indicou Huckmacher, já indicou Gerson Borges, né? Já indicou muitos livros bons. Assim, eu mesmo indiquei no meio do episódio o Cristo à Cultura, do Richard Niebuhr. Só que eu acho que esse episódio gira um pouco mais em torno disso aqui. Lembre-se que, inevitavelmente, na Igreja de Cristo, vão ter pessoas que você não vai gostar da forma como ela se comporta, você não vai gostar das convicções que ela tem, você não vai gostar da arte que elas produzem, você não vai gostar da roupa que ela veste,
E aqui não tem a ver com modéstia, tem a ver com gosto mesmo. Só que há um mandato, né, para os crentes em Cristo, de amarem o seu próximo como a si mesmo. Então, esse livro do James Dunlop, eu acho que ele é pertinente. Então, fica essa indicação aí. Ame aqueles que te enlouquecem. 8 verdades para promover a unidade na sua igreja, lançado pela editora Vida Nova. Legal, bacana. A minha indicação, eu já coloquei lá no Instagram, foi do Gerson Borges, né? Ser evangélico sem deixar de ser brasileiro. E é um livro que serve para o público dos extremos. Tanto aquele que rejeita, a gente falou disso aqui, né? Aquele que rejeita a cultura de todas as formas e aquele que aceita tudo também. Então o Gerson Borges trabalha muito bem nessa questão da identidade, né? A nossa identidade como brasileiro e como ser evangélico sem perder essa identidade, né? Exato. Mas sem perder também a identidade principal de filho de Deus, né? Exato, cidadãos do céu. Cidadãos dos céus, exatamente. Então, Gerson Borges, Ser Evangélico Sem Deixar de Ser Brasileiro, da editora Ultimato. Beleza, galera? Então, é isso. Muito obrigado por nos acompanhar aqui. Um forte abraço, nos siga no Instagram, @duplaescuta. O meu pessoal não precisa seguir, não, porque lá eu não posto nada, não faço nada. Do João? @João M. Freitas _. Se você seguir, não significa que você vai ver coisa boa, mas fica aí a indicação para quem quiser. Valeu, galera. Grande abraço. Valeu. Fiquem todos com Jesus. E lembre-se, a caminhada com Cristo não é solitária, é comunitária. Então, vamos caminhar junto. Valeu. Amém.